No primeiro degrau, aprendemos as no primeiro degrau, aprendemos as bases da justiça, que é usada no governo do Pai. E no segundo degrau, recebemos as oportunidades para pôr em prática essa lição. Fazer coisas boas, sem estar nessa conexão com o Pai, não provoca a reação necessária em nós, nos outros e nos ambientes, nos territórios, nos bairros, nas cidades. Então, para funcionar de fato como está escrito, precisa ter essa conexão. Para isso se faz necessário o primeiro degrau, o receber a vida, a pessoa de Jesus dentro de nossa vida, dentro de nosso ser, daí começar a aprender os princípios e fundamentos básicos do reino, para saber como foi desenhado para funcionar e não causar danos. No primeiro degrau, gastamos tempo conosco, focamos nossa vida, nosso conhecimento, para que possamos corrigir os erros e consertarmos as pontes que foram quebradas. E assim o Pai começa a nos responder e as pessoas começam a ver diferença em nosso ser, em nossas atitudes, e percebem através disso o que é chamado testemunho, que de fato algo está acontecendo. Nessa fase, fazemos campanhas, buscamos intensamente os dons, a prosperidade financeira, e esses sinais aparecem, pois são as provas de nosso testemunho de mudança de vida, e que Deus agora faz parte de nossa vida e não é sorte, mas é Deus. O que fazemos errado é querer falar de Deus sem ter essa transformação inicial, sem ter experiências. E é isso que sujou a imagem de que ser cristão fazendo as pessoas acreditarem que é ser hipócrita. Não são por palavras, mas por exemplo de vida. Se você estiver no primeiro degrau e não tem nenhum testemunho de vida, se Deus ainda não tocou em sua vida, então você não está fazendo com sinceridade. Não gaste tempo com outras pessoas nessa primeira fase. Gaste tempo com você. O foco é você. No segundo degrau, vamos receber as oportunidades. É nessa segunda fase que podemos ficar insensíveis. Podemos querer recuar, abandonar a fé ou parar de caminhar no caminho correto. O céu tem sensibilidade. Jesus tem sensibilidade. Então, sem isso, vamos ficar à deriva. Não estaremos na mesma frequência, na mesma linguagem, na mesma sintonia. O bombeiro hidráulico. Conversei com o David, um bombeiro hidráulico que era o coordenador de 1,5 milhão de jovens nos Estados Unidos. Quando ele era criança, uma senhora que se importava com as crianças dava aula para ele e mais duas crianças gratuitamente e mostrava a eles como era o reino de Deus. Essa oportunidade tão pequena que essa mulher aceitou e cuidou com zelo fez uma diferença incrível em mais de 1,5 milhão de jovens. Anos depois, muitos desses jovens teriam morrido nas drogas, em suicídios e acidentes, se essa criança, o David lá atrás, não tivesse aprendido os princípios básicos para se ter uma vida feliz e próspera. Se fosse eu ou você, será que teríamos a mesma disposição, a mesma sensibilidade de receber a oportunidade e doar horas de nosso dia tão atarefado e ficar ensinando de graça 3 crianças como essa senhora fez com ele? Minha mãe todo dia reunia algumas crianças lá em casa. Meu vizinho, o Francisco, com quem eu brincava também. Ele era filho de Yolanda, que praticava feitiçaria. Ela tinha uma casa onde realizava os pactos malignos e muita gente frequentava aquele lugar. Chiquinho e eu brincávamos todo dia, e às 18 horas a gente não conseguia escapar de minha mãe, que pegava a gente e nos fazia agradecer a Deus pelo dia, pela família, pela saúde, e nos mostrava algum texto da Escritura e explicava. A gente achava aquilo um saquinho. 20 anos depois, sem ter mais nenhum contato com Chico, minha mãe chega da igreja com uma foto dele, um CD e um bilhete dele para mim. Ele tinha ido cantar lá na igreja que minha mãe frequentava. Ele estava casado, sua mãe Yolanda, e toda a família conheceu a Deus e prosperou financeiramente,
E ele era um militar de carreira. Será que a sensibilidade de minha mãe em nos ensinar os princípios enquanto éramos crianças nos fez diferença na vida adulta? Claro que sim. Por isso está escrito nas Escrituras que devemos ensinar as crianças para que, quando cresçam, sejam pessoas que prosperam. Permanecer ou regredir. Ao fazer consultoria para uma unidade de saúde, os profissionais me mostraram que as cadeiras e mesas não eram ergonômicas, e isso provocava muitas dores. Uma das profissionais era aluna nos cursos que eu ministrava. Mostrei a eles a diferença de mesas e cadeiras ergonômicas e os valores nas lojas. Me lembro bem dessa moça quando ela me disse que não investiria R$ 1 para comprar essa cadeira, pois era obrigação do Estado fazer aquilo. Esse tipo de mentalidade, ou seja, de insensibilidade total, faria dela a única vítima de sua própria negligência a seu corpo. Ela não queria investir R$ 1.500 de seu salário, que passava de 5.000 mensais, para que parasse de sentir dores e não tivesse mais complicações durante os meses seguintes e anos. Agora, veja como uma mentalidade dessa é capaz de se prejudicar a esse nível. Imagine ela na frente de uma missão. Gente sem sensibilidade prejudica muita gente, pois não se importam nem consigo mesmos. Quando você chegar no segundo degrau, cuide-se, para que não volte ao primeiro, por falta de sensibilidade, por falta de conhecimento, por falta de atitude. Fui comprar algumas cadeiras para a escolinha de reforço e testei várias cadeiras. Olhando a altura, desenho do assento e costas, ângulos de inclinação para a lombar. Achei cadeiras mais baratas, mas que, se fossem usadas por uma pessoa ou até crianças, por mais de 1 hora, provocaria dores. Se eu tivesse a sensibilidade dessa moça, do exemplo anterior, eu compraria as cadeiras mais baratas e prejudicaria a saúde dessas crianças, ao mesmo tempo que estava investindo para que tivessem uma educação melhor. Ou seja, estava provocando um mal e dizendo que estava provocando um bem. Essas duas forças contrárias anulariam a ação que tanto me empenhava. O melhor então era não fazer nada. Estão vendo como a falta de sensibilidade estragam as vidas ao seu redor. Trabalhei pessoalmente na confecção da mesa para nossa escola de reforço, para que fosse ergonômica e não provocasse dor. Uma pessoa insensível, numa posição de escolha de materiais para as escolas. Ela não verá isso, não se importará e comprará o que for mais barato, provocando sintomas desnecessários em muitas crianças, adolescentes e jovens. Está percebendo como a sensibilidade faz toda a diferença nos mínimos detalhes? Deu até polícia. Em consultorias, a empresas façam o contrato mediante o empreendedor ter que fazer interferências para a qualidade de vida da comunidade onde sua empresa está instalada. A maioria dos empresários, quando vê esse quesito de ter que investir no lugar onde estão com suas empresas, sejam em bancos de praça, iluminação, plantas, tapar buracos na rua, pintar quebra-molas, melhorar calçadas ou fazê-las, plantar árvores, fazer a urbanização que a prefeitura não consegue, o empresário fala que não fará isso porque é serviço da prefeitura e não de sua empresa que já paga os impostos para isso. Essa é a consciência de muitos empresários que atendo e vou mostrando a ele que buracos na via que a prefeitura não fecham vai fazer os carros da empresa gastar 200% a mais em manutenção do que custaria em comprar cimento ou asfalto frio e realizar essa operação, que conservar as praças, investir nos alunos de escolas públicas, doando materiais diversos, entre cadernos, lápis, geladeiras, para os professores guardarem as marmitas ou algum alimento, fará os pais e as pessoas que trabalham naquela escola terem respeito e talvez até serem clientes quando virem essa atitude da empresa. Os moradores daquela região
Ao ver os investimentos que o comércio faz ali, cuidarão das praças, das árvores, e assim, a temperatura que a loja, com seus sistemas de refrigeração, que aumentam média de 3 a 6 graus no quarteirão onde estão instalados, terá uma redução drástica da falta de umidade, da infiltração das águas das chuvas no subsolo, evitando inundações, evitando prejuízos que essas causam ao empreendimento. As pessoas que moram ali e, por perderem tudo o que têm, não compram mais até conseguirem estabilizar novamente a vida. E quem perde vendas e tem redução de consumo das mercadorias da loja que está ali localizada é o empreendedor que não quis investir em coisas tão simples. Que quando a empresa investe em cursos para as crianças, contrata um professor para ensinar futebol, artes marciais, natação àquela criança que seria usada pelo tráfico, que seria um futuro marginal que assaltaria a empresa, agora é um campeão nos esportes, um cidadão de bem, que não causa prejuízo, mas faz a comunidade evoluir em conjunto com todos, e a cidade, que era conhecida pela violência, agora tornou-se um lugar onde todos querem morar. Mas sem sensibilidade, esse empresário não faz nada além de explorar seus funcionários. Os salários poderiam ser melhor, mas a ganância e a avareza impede isso. O empresário não se importa com o funcionário e a família dele. O que importa é que ele venha trabalhar, mesmo se tiver doente. Não se importa em fazer essa pessoa crescer mentalmente, em progredir, em avançar. Levei um funcionário de uma empresa em casa, era muito tarde, e ele andaria uns 2 quilômetros para chegar em casa. E eu conhecia o bairro onde morava, era perigoso. Descemos a avenida, entramos na rua, descemos mais ainda, saímos do asfalto e continuei a descer até chegar numa casinha, num lugar onde nem iluminação pública tinha. O pai dele, numa cadeira de rodas na porta de casa, esperando pelo filho, mais 3 irmãs crianças e 2 adolescentes. A mãe lá dentro. O quintal com muita coisa velha. A casa com a telha de amianto, num teto com menos de 2,20 metros, quase batendo a cabeça no telhado, que de dia vira um forno, e à noite uma geladeira, provocando doenças, mal-estar. E o que fazer por um funcionário assim? Diz o empreendedor. Já pago o salário, estou ajudando ele dando o emprego. É mesmo? E você chega com essa mentalidade, me dizendo que quer contato com Deus, que quer aprofundar no espiritual, conhecer as coisas do reino de Deus, ouvir a Deus, obter curas, milagres, quer crescer ao nível de quando declarar a palavra de cura e ver isso acontecer? O que você acha que é caráter celestial? Acha que as pessoas celestiais são assim? Que concordam com esse tipo de mentalidade mesquinha e escravagista e insensível que você tem? O céu, meu amigo empreendedor, não é o inferno. Ninguém no céu explora ninguém. Muito pelo contrário. Se investe para que todos cresçam e tenham a mesma estatura moral e conhecimento de Jesus. Como uma pessoa está trabalhando com você e até agora não fez um curso, não aprimorou a mentalidade? Como ainda sua empresa não fez compras através de CNPJ para conseguir alimentos mais baratos para essas pessoas? Como ainda você não disponibilizou ideias criativas para interferir nessas vidas, contratou um professor, fez um ambiente nesse pátio que tem para instalar uma mini creche, um berçário, uma sala para cursos profissionalizantes via online para seus funcionários? Instruindo em consultorias. Alguns empreendedores vejam os casos. Andei no estabelecimento e lá no estacionamento existem alguns vergalhões da construção expostos. Tem que cortar todo o ferro que saia do concreto para que ninguém se fira. O empresário disse que não gastaria tempo com isso. Não tinha importância. Semanas mais tarde, um cliente furou o pneu. Dias depois,
Outro cliente furou o pé e quase que uma mulher teve o crânio perfurado. Sofreu um processo e perdeu dinheiro, perdeu clientes, perdeu a imagem da empresa que estávamos trabalhando para melhorar as vendas. A planta do edifício mostrava uma portaria de 3 metros de largura com 2 portas, com vidro. Expliquei que portas de vidro, onde terão crianças, não é boa ideia. Era melhor fazer uma porta com estrutura de ferro e com pequenos quadrados de 15 centímetros por 15 centímetros com vidro. Assim, se alguma criança batesse a porta, não se machucaria ou que trocasse o vidro por policarbonato transparente. O engenheiro ignorou. Tempos depois, ouvi que uma criança teve seu corpo todo cortado pelo explodir do vidro daquela portaria quando essa bateu a porta correndo a brincar com outras crianças. Alguns professores estavam relatando que haviam levado um grupo de crianças estudantes a um empreendimento e lá algumas crianças se cortaram no azulejo da piscina. E o empresário, sabendo disso, em vez de trocar o revestimento para impedir que as crianças e pessoas se machucassem, ele decide comprar esparadrapo e algodão para dar a quem se corta. Ouvi aquilo e fiquei triste. Sabia que empresa era. Já havia avisado o empreendedor sobre aquela situação. E pior, ele fazia os cursos comigo e tentava ouvir a Deus ou ter uma experiência de face a face. Com esse tipo de sensibilidade, era impossível. Ouvi ele várias vezes dizendo que não ouvia a Deus. E todos diziam que Deus falava, mas ele não tinha esse tipo de experiência. E desconfiava e achava que era mentira de quem dizia ter. Quando temos sensibilidade, até o que fazemos para nosso próprio benefício gera benefício para as pessoas ao nosso redor. Uma rua escura passou 4 anos sem a troca de lâmpadas pela prefeitura e os postes ainda eram de madeira, isso em pleno ano de 2012. Desenvolvi um projeto para o empreendimento que faria uma transformação naquela rua abandonada. Os postes de madeira foram trocados por modernos de concreto. As lâmpadas e braços maiores para a iluminação ser eficiente. Desenhei postes verticais com lâmpadas fluorescentes em pé, com ângulos de 360 graus que iluminaram tudo, e mais uma parábola em ângulo com uma lâmpada de gás mix para tirar toda a sombra durante a noite, instalações de câmeras, e aquilo tudo provocou pessoas coligadas com o mal que quebraram as lâmpadas, as câmeras. E a restituição era constante para manter um lugar que antes era totalmente abandonado em um lugar seguro. Um esgoto aberto por anos, foi feito uma tampa enorme de concreto, um ônibus subiu na calçada e a quebrou, foi refeita. Outro buraco, a 100 metros, e uma criança caiu e se machucou. Fechamos mais esse. Vizinhos ao empreendimento começaram a buscar discórdia por qualquer coisa. Carros durante a noite paravam de frente ao empreendimento e colocavam bruxarias. Olha como um lugar abandonado é covil do mal. Olhem a guerra que provoca em só urbanizar o lugar. A entrada da via tinha um buraco. Manilhas passavam por baixo, com péssimo aspecto. Foi tudo remodelado. Nas laterais da entrada da rua, a comunidade jogava um lixo. Entulho era uma desordem. Mau cheiro, visual horrível. Tapamos todos os buracos da rua. Projetei uma calçada de 200 metros para as pessoas terem onde andar, sem correrem risco de atropelamento. E a calçada de primeiro mundo, com textura, foi feita a mesma empresa que fez a do Pontão no Lago Sul, com entrada de água pelo subsolo para evitar inundações, e faltava montar os jardins. Deu polícia. Um funcionário da prefeitura chamou a polícia. Os políticos chegaram, não queriam que melhorias fossem feitas ali para depois ser usada para marketing de algum candidato. Em cidades onde homens são mesquinhos, essa é a prática.
A mentalidade miserável não permite que as pessoas tenham benefícios. Somente se for por suas mãos para terem nome promovido para eleições futuras. Num desses casos, um prefeito foi até a loja de um empresário reclamar que, em seu folder semanal, tinha matéria que mostrava quem plantou árvores numa avenida e cuidou dessas por anos. O plantador era o pai do Alexandre, trabalhava como taxista e, por causa da obra dele, hoje temos uma avenida arborizada e linda. Mas as pessoas com mentalidade pobre não pensam nos outros, pensam em si mesmo, não têm sensibilidade, têm orgulho e egoísmo, que os afasta a cada dia mais de Deus. Quando estava em João Pessoa, estudando algumas modificações para as pessoas terem qualidade de vida, Deus falou que queria uma calçada igual à da orla da praia. Mas lá na Ocidental, isso foi em 2012, desenhamos a calçada profética e fizemos uma de madrugada para os homens egoístas não perturbar. Anos depois, quilômetros de calçadas foram feitas na cidade, onde antes só havia lixo. Além das árvores que plantamos, a prefeitura realizou o plantio de centenas de árvores, criou lindos jardins e pergolados. Como Nabucodonosor foi chamado de servo por Deus, muitos homens que estão na administração, governo, cumprem o que Deus quer sem o saber. As calçadas e o jardim que por causa do ego deu polícia, mas foi mostrada ao secretário qual era o objetivo. A rua não tinha calçada desde a década de 70, quando inauguraram a cidade. Os postes eram de madeira. O asfalto só tinha buracos, e toda melhoria traria não só benefícios para o empreendimento que está na rua, mas para toda a comunidade. Ali haviam muitos assaltos, mulheres foram abusadas e todo tipo de crime. Isso tudo cessou com a transformação do lugar, mas foi guerra executar isso. Deus coloca na administração pública homens para melhorar a vida das pessoas. E esses serão pesados e medidos. O prefeito recebeu uma verba federal, mas não era do seu partido ou dos políticos que ele apoiava. Recebeu um trator, recebeu um ônibus escolar, recebeu equipamentos para o hospital. Tudo que ele recebeu melhoraria a vida das pessoas na mesma hora que colocasse à disposição. Mas para fazer a política suja e desprovida de amor, o prefeito segurou a verba e não usou, fingiu que nem tinha visto o trator ou o ônibus, porque ele estava esperando que esses materiais viessem do político que ele apoiava. E assim as vidas das pessoas são prejudicadas. Você acha realmente que Deus, vendo algo assim, não fará nada? Você acha que, em detrimento da qualidade de vida das pessoas, para fazer seus joguinhos particulares, esses políticos irão ter respostas boas de Deus? O julgamento é muito maior e pesado. A mão pesa mais aqui e depois. Quantos vi desses que se candidatam a melhorar as vidas alheias e constroem suas fortunas, roubam dinheiro que melhoraria a vida de muitos, atrapalham processos de educação, de instalação de faculdades, universidades, de empresas e tudo que traria ao lugar empregos, conhecimento e qualidade de vida, porque querem a propina para que o condomínio possa construir o prédio, as casas, para que a empresa possa ser instalada, e nem se preocupam em evoluir e saber quais melhorias poderiam fazer em todas as áreas da cidade. Deus falou que essas pessoas amaldiçoam seus filhos, netos, bisnetos. São 4 gerações prejudicadas por atitudes insanas. Esse decreto de Deus está em... Então disse Deus todas essas palavras: Eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra
ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas, nem lhes servir. Pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração de quem me odeia. Mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Êxodo 20. Cuidar de outra geração sem ter sensibilidade. Conversando com a diretora da escola, mostrei que não podiam usar pisos de ardosia no chão, pois soltam lascas e cortam, além de estarem no pátio aberto, onde chovia, e com água sobre o piso, ele era muito escorregadio, que os brinquedos não poderiam ser de ferro e tinham quinas perigosas para crianças com menos de 7 anos. Ela me olhou e disse que aquilo não tinha importância. Ele frequentava uma igreja evangélica. As igrejas estão cheias de gente insensível, que passaram pelo primeiro degrau e estacionaram no segundo. Não andaram mais e estão num ciclo há anos, rodando nos mesmos problemas, sem avançar, sem desenvolver-se, sem respostas físicas ou espirituais. Qual será o motivo, hein? Fazendo outros irem mais longe e mais alto. Lembrei da Maria. Ela era a empresária do segmento de limpeza, que me ajudava a manter a casa limpa. Na linguagem de muitos que estão lendo esse livro, agora seria empregada doméstica. Maria vem almoçar. Senta aqui na mesa. Maria fazia seu prato da mesma comida que comíamos e pegava uma cadeira, arrastava para os fundos da casa, ao lado da máquina de lavar, e sentava lá para comer. Conversava com ela todo o tempo, para melhorar o mindset, a mentalidade. Mas as humilhações que passou na vida criaram uma muralha. E com todo o profissional que passou em minha casa. Mesmo se o segmento estivesse dando um bom dinheiro, eu mostrava a eles novas opções de mercado, novas ideias, para que eles estudassem o mercado e tivessem oportunidades de abrirem uma empresa que gerasse mais para terem qualidade de vida. Jamais admito que uma pessoa fique perto de mim e não cresça, que não tenha melhoria dos seus pensamentos, de suas atitudes, da sua mentalidade, mindset. Tem que crescer. E se recusar, vai levar cascudo até aprender a olhar para cima, a voar, a melhorar a cada dia. Sabe o motivo de eu ter essa sensibilidade com pessoas que trabalham dentro de nossa casa? Porque minha mãe trabalhou nas casas de outras pessoas. E trabalhar nas casas de outras pessoas é não poder subir no mesmo elevador, é não poder usar o mesmo banheiro, é não poder comer nada que tem ali, é ter que levar a comida de casa. Mesmo que você seja a cozinheira da casa onde vai trabalhar, é abrir a marmita e comer arroz puro, enquanto serve a mesa que não falta nada. E ter que passar da hora do serviço e ficar atendendo ao patrão, mesmo que não tenha mais dinheiro, pelo acréscimo de horas, ou de ter ficado o final de semana ali e não ter voltado para casa para passar o final de semana com sua família. É conviver com uma qualidade de vida melhor e voltar para casa e ter que esperar o tiroteio terminar, mostrar o crachá para o traficante que vigia a esquina, chegar em casa e não ter comida e ver os filhos que nem um carrinho tem para brincar. Só uma pessoa louca, totalmente insana, quer conhecer a Deus, quer ser um cidadão celestial, quer ver a Deus, ter experiências sobrenaturais e age totalmente insensível. Você acha que essa pessoa terá algo espiritual em sua vida? Vai ouvir Deus ou vê-lo? Jacira trabalhava em minha casa. Me contou que sua filha foi ameaçada de morte por 3 meninas na escola, porque era bonita. Seu filho estava se envolvendo com a marginalidade. Fiz interferências simples e rápidas. Eu gastava no mínimo 2 horas por dia para instruir Jacira, para ela evoluir, desenvolver, abrir a mente, ter um mindset. Observei um vizinho adolescente andando na rua onde tinham as bocas de fumo
Conversei com ele, perguntei quais cursos ele tinha. Rafael me disse que gostava de videogame. Então, arrumei um computador para que ele desenvolvesse as habilidades, e assim tomou outro rumo. Anos mais tarde, eu estava num condomínio e encontrei agora o jovem crescido. Rafa me chamou e mostrou o que estava fazendo. Um designer com gesso acartonado, bases de drywall. Perguntei a ele se o serviço dava uma grana para se sustentar. Ele riu e disse que naquele mês o contrato que entregaria era de R$ 30.000. Todas essas pessoas que tive contato de uma maneira ou outra, tentei de alguma forma, gastando meu tempo para conversar, instruir ou investir financeiramente, comprando um equipamento para ela, desenvolvendo uma pesquisa para fazer crescer de alguma maneira, assim fiz, porque se não fizesse isso, eu não melhoraria em nada. Meu pensamento, minha mentalidade, minha sensibilidade não estaria na frequência celestial. Fazendo isso, meu coração começou a sentir o que as pessoas sentiam. Não era mais uma lição de casa, não era mais algo forçado que eu fazia, porque eu sabia que era assim que Jesus faria em meu lugar. Então a transformação aconteceu. Se eu não agisse assim, eu nunca seria transformado. Perderia todas as oportunidades que tinha recebido de Deus e não entenderia o segredo que vou te contar agora. Você chegou até aqui, então merece saber isso. Muitas coisas que sonhamos, que temos como alvo e nem sabemos claramente, estão dentro de nós desde que nascemos. É o propósito. Muita gente me pede para ser treinado, para ativá-las, para mostrar o mundo espiritual, para ter a mente desenvolvida, para entender de quântica extra-átomo, de guerra espiritual, de deslocamento temporal, de frequências harmônicas, de bloqueios blindados e tantos segredos que existem nesse mundo, e elas não conseguem compreender o básico. Preste atenção, estou contando o segredo. Conheci o presidente da República. Sentamos e conversamos por horas. Gostei dele e ofereci a ele a oportunidade de receber o poder de se tornar um filho do Criador do universo, de ter a mente transformada ao ponto de conseguir entender coisas que nenhum humano jamais entendeu, de saber coisas profundas, de saber todas as soluções para todos os problemas. Essa mente é um presente para todos que recebem o poder e a vida de Jesus dentro de si. Então dei a oportunidade a ele de tomar conta de uma horta que produzia alface, cebolinhas, couve para umas 4 pessoas. Dei a ele a oportunidade de acompanhar um pai que precisava de remédios através da saúde pública para seu filho acamado. Dei a oportunidade de ensinar 10 crianças e gastar de seu tempo para isso. Dei a ele a oportunidade de investir de seu próprio bolso para comprar árvores, plantas e ele mesmo fazer esses jardins em terrenos baldios e onde as pessoas jogavam lixo. Dei a ele a oportunidade de limpar esses lugares. Dei a ele a oportunidade de fechar seu empreendimento e corrigir os erros, onde azulejos estavam cortando crianças, e só voltar a abrir a empresa depois que desse mais valor às vidas do que ao dinheiro. Dei a ele um carro para ser usado para fazer tudo isso, para ajudar pessoas. Dei a ele a gerência de verbas mensais para ele fazer tudo isso, mas ele preferiu usar o dinheiro para seus deleites, para se promover, para comprar coisas para si mesmo, e usou o veículo para si mesmo, para ir jogar bola e se divertir. Cansou da horta e abandonou. Não quis gastar seu precioso tempo ocioso com as crianças catarrentas, nem se importou de levantar de sua cadeira e pegar pela mão o pai sem instrução e ir nos setores públicos para conseguir o que era de direito, desse para que aquela criança tivesse o que lhe é de direito. Tampouco se importou com os jardins. Isso aqui é só um resumo de todas as oportunidades que dei a ele, e ele cego achava que eu estava dando trabalho não remunerado, sem salário, para ele executar.
Ele havia pedido para ter seu DNA mudado, para receber o poder de ser transformado em filho de Deus, para ter experiências, de ficar cara a cara com o Pai, de ouvi-lo, de fazer parte de tudo e preparar o caminho para o reino que chegará à terra com a Nova Jerusalém, uma cidade inteira de 2.000 quilômetros quadrados, que chegará voando, entrando na atmosfera como se fosse uma nave gigantesca do comprimento de Goiás ao Acre, passando por cima de Manaus, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Você consegue ver a dimensão disso? Mas esqueceu tudo da palavra. Perdeu todas as oportunidades que recebeu. Quantos de nós fazemos do mesmo jeito? Conheço muitos que não se importam. Se crianças estão tendo o seu DNA mudado por uma vacina feita em 6 meses com uma tecnologia que nunca foi utilizada anteriormente, e terão doenças e dores futuras, sem contar as que morreram. Não se importam com as pessoas que mostram em exames comprovados as doenças que obtiveram através dessa tecnologia e as que morreram. Defendem como o ímpio, descrito em Provérbios, cuja bondade não passa de crueldade, pois o medo é o senhor de suas existências. Defendem quem faz leis para crianças serem assassinadas no útero. Defendem festas malignas, onde a morte é exaltada. Votam em pessoas que declaradamente odeiam ao Pai e tudo que ele criou, e suas leis imutáveis, os princípios e fundamentos. E essas pessoas dizem ser seguidoras de Jesus e que são cidadãos celestiais. Chegaram a uma mentalidade tão mentirosa que não conseguem se ver. São contrárias a Deus em suas atitudes e não percebem o básico. Bem, conheci o presidente e lhe ofereci todas essas oportunidades para seu futuro ser concretizado naquilo que seu propósito tinha sido estabelecido. Mas ele preferiu continuar sem a sensibilidade celestial, preferiu dar mais importância a si mesmo, a seus pensamentos e convicções, em detrimento à mente de Jesus e o que Jesus considera importante. Preferiu ouvir a seus pensamentos do que a ouvir a instrução da Escritura. Preferiu e escolheu seguir seu conhecimento do que seguir o caminho reto. E a linha do tempo foi modificada. E aquele jovem que seria um presidente da República, um gigante empresário gerando trilhões, preferiu tentar com suas convicções ser tudo isso, mas pela força de seu braço. E passou 100 anos, e aquele jovem não estava mais na terra. E o novo reino e a cidade gigantesca estava ali com uma luz mais forte que o sol, estabelecida, uma coisa incrível, que jamais conseguiríamos imaginar. Andando pelas ruas e reconhecendo várias pessoas, pergunto: você viu o Raimundo? E recebo a resposta: o Raimundo, ele não entrou. Seguiu suas convicções, não seguiu a palavra. Z continua: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Revelação 22.